Fala galera, aqui é o Cleiton Ribeiro e nesse vídeo vamos falar sobre efeitos e pré-definições, tá? Se você não nos segue nas redes, segue lá que postamos as novidades por lá também, ok? Bem, falar de efeitos é uma coisa simples, porém é uma coisa também bastante complexa. Por que podemos dizer isso? Porque é o seguinte, em todas as animações que vocês observarem no decorrer das suas vidas, vocês verão sempre efeitos, tá? E os efeitos, eles também podem ser animados, tá? Então, para criar algumas possibilidades nas nossas animações. Aqui no meu eu acabei fechando sem querer, mas deixa eu voltar aqui os efeitos e pré-definições, o painelzinho. Por quê? Porque veja bem, eu criei aqui uma composição, assim como vocês já sabem como criar, tá? E aí eu vou aplicar qualquer coisa aqui. Vou aplicar um texto, vai. Aproveitar que o texto está selecionado, vou colocar aqui Mundo de Motion, tá? Vou deixar centrado. Deixa eu só abrir o parâmetro aqui de centragem. Beleza, tá aqui. Bem, quando falamos em efeitos, o único painel que você encontrará os efeitos de animação pré-definidos somente aqui no painel de efeitos e presets, tá? Então é a única pasta que vai conter aí animações prontas para que você possa utilizar, tá? Então, desde a época que eu estudo After Effects, eu utilizo, assim, não com tanta frequência, alguns efeitos já pré-definidos, tá? Então, desde aquela época, o que eu tenho feito? Então, quando eu estou executando algum trabalho que eu preciso de alguma coisa já que me ajude em certas ocasiões, eu uso algumas animações pré-definidas, tá? Isso facilita muito o processo das nossas criações. E eu tive um hábito de, por não ter decorado tantos os efeitos pré-definidos para que eles serviam, eu acabei em algumas delas deixando em português, tá? Então como que eu fiz isso? Eu simplesmente vim aqui, ó, na minha pasta de C, vim em arquivos de programa, Adobe, After Effects, Support File, vim aqui em pré-definições e aqui mostra todas as pastas, aqui ó, que é o que vimos aqui nas animações aqui ó, pré-definidas, tá? E aí alguns, o que eu fiz? Eu clicando aqui na pasta de texto, né? Temos aqui os textos, assim como vimos aqui. E alguns eu deixei em português. Então, simplesmente, só para dar um exemplo, eu vim aqui na pasta de desfoque, né? E você pode ver que eu deixei aí, né? Então, tinha alguns efeitos que aqui estava em inglês. Eu peguei lá a referência em português, vim aqui e renomeei, né? Para o nome que eu quisesse, para lembrar daquele efeito que para mim facilitou esse processo, tá? Se vocês quiserem fazer isso, aí é critério de vocês. Eu fiz isso só no caso quando eu preciso de alguma animação que eu lembro mais ou menos aquele efeito que vai fazer, e aí eu utilizo dessa forma, tá? Então, só para você ter ideia, esse efeito que eu mostrei aí, o evaporar, seria o evaporate, está aí em inglês no seu. Então eu vindo aqui em texto e em desfoque, por exemplo, ó, eu vou evaporar, vou jogar aqui e você vê o efeito já pronto, né? Se eu clicar na minha camada e apertar a tecla U, você verá aqui em forma de keyframe como que ele foi feito, né? Usando as opções de animadores aí, tá? Então ele foi criado por meio dos animadores, esse efeito. Então já alguns efeitos já pré-definidos. Outros efeitos prontos, talvez eles não contenham algum keyframe, tá? Então talvez eles terão alguns códigos. Então eu vou deletar esse efeito aqui. Vou colocar um outro de texto qualquer, só para vocês terem uma ideia, um mecânico aqui qualquer. Vamos colocar esse loop aqui, olha só. Ele vai fazer isso, ó, certo? Vamos ver se ele está com keyframe. Ó, ele não está com keyframe. Eu estou apertando a tecla U e ele não mostra nada. Então ele está utilizando algum código de expressão,
né, expressões no After Effects, seria um código, que vamos falar um pouquinho à frente. Então eu vou clicar na minha camada e clicando 2 vezes na tecla E, então clicando 2 vezes E, vocês verão alguns nomes aqui, ó. Então isso é um código que está inscrito em alguma área do texto a qual ele cria aquele efeito, tá? Então os efeitos pré-definidos já são efeitos prontos para ser utilizado. E ele não vai se encontrar aqui no menu principal na área de efeito, tá? Então ele não vai se encontrar aqui. Somente nesta área aqui dos efeitos pré-definidos, tá bom? Então, os efeitos pré-definidos são isso. Então eu vou fechar esse painel, que eu não utilizo muito dele para criar os meus efeitos, ou para utilizar os efeitos. Como a grande maioria dos outros efeitos eu já tinha o hábito de usar, então eu acabei decorando o nome dos principais que eu mais utilizo, tá? Enfim, então tem vários outros efeitos aí que eu utilizo bastante para as criações dos slides, que eu mais crio slide, né? Bem, mas falando de efeitos, eu vou colocar aqui uma imagem qualquer, tá? A imagem aí pode ser essa. Vou deixar o meu texto não visualizado. E eu posso aplicar os efeitos nativos do programa. Eu posso vir aqui, efeito, vir nas áreas que eu desejar e aplicar sobre as camadas, ou composições, ou texto, ou, né? Então eu posso aplicar dessa forma. Claro que cada efeito terá uma reação em cada camada aplicada, tá? Então não é todas as camadas que tal efeito vai ser útil. Então tome cuidado ao utilizar certos efeitos. E por sugestão, eu peço que você dê uma bisbilhotada aí nas áreas de efeitos. Na época dos meus estudos, eu tinha o hábito de ter um caderninho, aqueles caderninhos pequenininho, colocava o nome do efeito e usava, e verificava mais ou menos o que ele fazia e anotava assim, da minha maneira mesmo, para que eu pudesse de uma certa forma memorizar e assim poder entender um pouco sobre o efeito, né? Não sei se você tem gosta de fazer dessa forma ou testar e você tem uma boa memória de decorar tudo isso, mas caso você queira, você pode fazer dessa forma também, tá? Então eu vou falar rapidamente aqui um pouco sobre os efeitos que tem aqui nos submenus, nos menus aqui e nos submenus, tá bom? Então, para que ele possa aparecer, eu tenho que estar com alguma camada selecionada. E eu posso vir na área de Effects e tem alguns efeitos aí que podemos utilizar. É claro que aqui no meu tem alguns a mais que são efeitos de terceiros, como esse Universe, Video Copilot, né, Red Giant. Então tem alguns efeitos aí a mais no meu, né? Mas os efeitos principais, eles vão sempre se encontrar aqui no After Effects, tá bom? Nessa versão 2018, ela contém algumas coisas a mais que não terão nas versões anteriores que ele. Agora do 18 para cima, que é 18, 19, 20, 30, 50, enfim. Vai ter outros efeitos melhores do que esse que estou mostrando no momento. Mas os principais não deixarão de existir, tá bom? Então vamos lá. Então aqui na minha imagem selecionada, se eu seleciono aqui a parte de desfoque e nitidez, temos algumas formas de aplicarmos um desfoque, né? Tem o Fast Box Blur, Gaussian Blur, né? Você pode deixar a imagem desfocada, né? Tem esses efeitos. Que mais? Temos aqui, ó, em canais, alguns efeitos aí para utilizar nas composições, tá? Temos correções de cores, tudo relacionado às cores. Temos aqui, né? Um que eu acho que foi uma das melhores criações que tem aqui. Todos são bons, tá? Em relação à criação de cores ou aplicação de cores. Mas um que me chama a atenção aqui na versão 2018 é esse Lumetri. Que ele tem um resumo basicamente de muitos aqui juntos.
a qual em um só plugin você ativa vários, tá? Então eu achei incrível isso. Então ele ajuda bastante na correção de cores ou aplicação de cores. E todos os efeitos que você aplicar, por exemplo, eu vou colocar esse de qualquer aqui pode ser de curvas, tá? A qual você pode manipular, né? As curvas, você dá uma aumentada na luminosidade, contraste, enfim, certo? Eu posso também, se você observar aqui, ela tem aquele cronômetro, né? A qual eu posso também animar. Então, por exemplo, eu tô aqui, vou em 1 segundo, deixa aqui, ó. Vou fazer assim, ó. Vou aumentar um pouquinho assim. 2 segundos, vou diminuir aqui, assim. E ó o efeito que dá. Entendeu? Então dá pra você criar animações também utilizando aí os efeitos, tá? Beleza? Também temos aqui distorção, tá? Então são plugins que vão distorcer, quer imagem, texto, enfim. Temos os geradores, né? A qual ele gera alguns efeitos também, como preenchimento, como stroke, como padrão, enfim, tem vários aí. Esses são novos, tá? Na versão 2018, que é a base de VR, né? VR. Aqueles que é utilizado naqueles óculos, né? Eu vou me aperfeiçoar um pouquinho sobre eles e aí eu mais à frente nos vídeos eu falo um pouquinho sobre ele. Temos sobre correções de pós-produção, né? No caso de chroma key, entre outros, tá? Então isso vai ficar um pouquinho para frente. Temos aqui sobre ruídos e granulação. Então, efeitos de ruídos e granulação aqui. Alguns obsoletos que foram aos poucos deixando para trás, mas eles se encontram aqui também, tá? Então tem alguns efeitos interessantes que ainda não saiu de linha, mas pode ser utilizado. Perspectiva, tem alguns aí. Um dos mais importantes que vocês usarão é esse Radial Shadow, Drop Shadow. Então, entre outros, tá? Esses dois aqui é os que vocês irão usar muito. Temos os simuladores, né? Que temos uns efeitos aí de dança de carta. Temos os partículas, né? Entre outros aí. Um detalhe. Em relação às partículas, por exemplo, eu vou clicar aqui nesse Particle System. Você pode reparar que conforme minha agulha anda, as partículas vão iniciando aí no decorrer da nossa animação. Ela já está criada, na verdade, esse tipo de efeito, tá? Então, utilizando ela fica dessa forma aí, ó. Certo? Só que existe aqui no painel de controles uma diferença entre o Particular System, né? Vou deletar. E se eu aplicasse uma simulação aqui de Particular World, aqui, ó, a qual você observa que temos um símbolo aqui a mais, ó, de um cubo, que representa partículas em 3D, porque ela aqui está em 2D, você visualiza, e você vê um campo aqui, ó, nessa área, representando uma profundidade, tá? A qual eu posso usar câmeras, a qual vamos falar isso mais para frente. Então, quando falarmos a respeito de câmera, ela pode interagir com alguns efeitos que podemos aplicar. Neste caso aqui, todos os efeitos que obtiverem o cubo, eles podem ser influenciados por meio de câmeras também, tá? Então, quer um efeito seja aplicado, ele vai mostrar aqui por meio do símbolo Effects, tá? Ou se eu desligar o símbolo, ele volta sem o efeito, tá? Beleza? Bem, então além dos simuladores, temos também as formas de texto, timing, né? Alguns que podem ser utilizados. Temos os efeitos de transição, né? Tem bastante efeito de transição interessante aqui também, viu? Que podemos fazer várias animações, além dos utilitários, tá bom? Então esses é mais ou menos um resumo do que tem aí nos menus e submenus sobre os efeitos. Eu espero que você dê uma praticada, dê uma testada, porque tem bastante efeito que podemos criar excelentes animações, tá bom?
Outra coisa, os efeitos, conforme vocês vão aplicando aqui, por exemplo, na mesma camada, ela também segue aquela mesma hierarquia que vimos lá no vídeo de hierarquia, quando falamos aqui na nossa timeline, tá? Então, o efeito também segue esse mesmo padrão. Só para dar um exemplo, por exemplo aqui, ó, no texto. Vou aplicar um efeito do particular, tá? Só para você ter uma ideia. Existe uma outra forma também de aplicarmos os efeitos, que eu quase ia me esquecendo de falar, que é por meio de um plugin que você encontra no site do Video Copilot, totalmente gratuito, que é o Effects Console, tá? Em que, quando você instala no seu After Effects, e ao reiniciar, você pode usar as teclas Ctrl espaço, e aí aparece esse submenu, a qual você pode colocar o efeito. Isso no caso, se você souber os efeitos que você quer utilizar. No caso eu vou usar esse no texto aqui do Particle System. E você vê que a partícula, ela preenche a minha área do texto. Você lembra que quando colocamos anteriormente, ela preencheu toda a nossa composição, né? E agora ela só está preenchendo essa pequena área. Mas se eu quisesse que ela preenchesse toda a minha área, então eu deveria estar aplicando um outro efeito chamado Composite, que é... Opa, estou escrevendo errado, hein? Composite. A qual esse aqui, ó, CC Composite. A qual, quando eu aplico, ele vai preencher toda essa área aqui. E depois o efeito logo abaixo. Mas se você reparou, ela não preencheu nada. Por quê? Porque aqui ela não está na ordem em relação à partícula. Então, se eu alterar essa ordem aqui, ó, eu quero que todos os efeitos que preencham a minha composição esteja abaixo da minha composição aqui, ó. Pronto. Agora sim, o efeito está abaixo da minha composição. Então, ele está aplicado sobre o texto de uma maneira integral em toda a minha composição. Então, segue também a hierarquia aqui no painel de controle de efeitos, tá bom? Então, fica a dica, tá? Para você utilizar dessa forma os efeitos, né? Existe uma hierarquia também. E vamos fazer o seguinte, já que mencionamos aí sobre o texto, nós aplicamos uma partícula. Que tal no próximo vídeo criarmos uma animação que envolva essas partículas sobre o texto? Quem sabe, vamos criar então, pensando aqui, vamos criar aquela desintegração, né, do texto, beleza? Então se você não nos segue nas redes, segue lá que postamos as novidades por lá também. E se você não é inscrito no canal, se inscreva, dê aquele joinha maroto e nos vemos no próximo vídeo. Um forte abraço e tchau!